E eu queria. A gente já está quase indo para o final, mas eu tenho duas coisas que eu queria saber. A primeira, três, na verdade, vou fazer duas agora. Como você se relaciona com a seleção brasileira? O que é a seleção brasileira para você? E o que é o Neymar para você, como amante de futebol? Vamos lá. A seleção brasileira. Esse processo do futebol brasileiro se tornar cada vez mais periférico a partir dos anos 90, né? Você tem uma seleção que não tem mais identidade, que não tem identificação com... Os jogadores não têm mais identificação com o país. E ligam muito mais para o seu clube do que para a seleção. Quando eu era criança, a gente pintava a rua inteira, fazia bandeirinha, era uma coisa, assim, era apaixonante, né? Isso se perdeu, né, nesse processo, né? Desde os anos da década de 2000 para cá, depois da Copa de 2002, isso foi se perdendo. E o Neymar é um símbolo disso, né? Dessa desconexão, dessa falta de apego. Eu acho o Neymar um gênio no futebol. Eu acho que, como jogador, ele foi um dos maiores jogadores da geração dele, é óbvio isso. Então ele tinha muito potencial. Só que o Neymar, ele me parece que... Não sei, ele me parece que não tem nenhum amor, nenhuma paixão pelo futebol, pelo coletivo, pelo seu clube, pela sua seleção. E o futebol é paixão, né? O futebol, a final da Libertadores ali foi paixão. O time é um time que vibrava, que tinha amor ao que estava fazendo ali, sabe? Que estava dando a vida. E o Neymar, ele não tem isso. Ele vê o futebol como um negócio individual ainda. Não é só um negócio. Não é só uma forma dele se tornar bilionário, que ele já é. Então, o Neymar, ele sintetiza todo esse desprezo que alguns jogadores têm pela sua própria seleção e que a população responde com igual desprezo, né? É uma resposta do povo. Porra, o cara desprezo também a seleção, eu vou torcer pelo meu clube. Né? Então, esse efeito ele vai acontecendo com o tempo, né? Essa falta de identidade, de achar que a seleção é algo menor. Eu vejo muito isso, né? A seleção brasileira sugere isso. Não é só um time... Porque a gente... Tudo bem, hoje em dia o Brasil já teve uma distância muito maior para as outras seleções. Hoje essa distância está muito menor, né? O futebol ele vai se nivelando. Mas mesmo assim a gente poderia ter participações, uma forma de jogo muito melhor do que a gente viu nos últimos anos, né? A Copa do Mundo, a última Copa ali, você vê a irresponsabilidade ali do time, né? Aquilo ali foi uma derrota da irresponsabilidade. E quando o jogador tá disperso, geralmente você só se dispersa de algo que não te importa, sabe? Sim, que você não se importa tanto. Né? Então, esses lances de dispersão total, eles são a manifestação de algo que é estrutural. Sabe? Quando a sua vida está em risco, você está super atento a tudo. Porque é a sua vida em risco, né? E a solidariedade de quem está com você, né? Você se vê em rede. Quando você está em risco, você se vê numa rede. E essa individualização que o Neymar escancara, ele nem entende de tática. Eu acho que, taticamente, ele é deficiente porque ele não se vê num coletivo. Eu acho perfeita essa análise. E o futebol que me surpreende... Pode falar, Alice. Vai lá, Davi. Não, eu ia falar que bola futebol... dividida. Não, eu ia falar que o futebol brasileiro ele tem um negócio que é interessante, né? A gente tem muito do improviso. De jogar em espaços curtos, do menino que jogou na rua com o buraco, lama, o tronco de árvore no meio da rua, golzinho pequeno, espaço curto. Então a gente tem muito a lógica da improvisação, enfim, de fazer as coisas do jeito que dá. Então a gente se vira bem, né? Hoje o futebol, né, pelo menos o mainstream, é um jogo posicional muito rigoroso em que as jogadas são pré-estabelecidas, as decisões elas estão dentro de algo que é coletivo, que é estudado, que é treinado. Então, essa característica que é super positiva do jogador brasileiro,
esse jogador ele tem que se enquadrar nesse jogo posicional. Tem que enquadrar isso nessa lógica, nessa nova forma de se pensar o futebol. Nova não, né? Há 20 anos quase já, desde o Guardiola isso é resgatado. Mas isso exige muito do coletivo. Isso exige muito treino, muita atenção aos treinos. Né? Isso daí exige muito. E um jogador extremamente individualista, ele inclusive vai ter cada vez mais dificuldades de se adaptar a esse modelo de jogo. É um modelo de jogo que todo mundo tem que marcar impressão, porque você fica muito vulnerável, enfim. O que me surpreende no caso do Neymar é que isso não colhe nele, na figura dele. Tudo que ele fez esse ano demonstra total desprezo ao Santos. E aí agora ele está nos Estados Unidos supostamente ouvindo ofertas, segundo o pai dele, e ele ainda voltou a falar que sim, poderia ter ido para o Fluminense, mas resolveu se cuidar. Ou seja, mais uma vez mostrando total desprezo à torcida do Santos, que o abraçou e engoliu tudo que ele fez, enfim, que estava disposta a acolhê-lo de volta. E ainda assim ele continua sendo o ídolo, ainda assim as pessoas continuam sonhando com o Neymar imaginário na seleção, continuam dando a ele o crédito da vitória que não aconteceu contra a Croácia, porque se não fosse por ele, o gol dele, maravilhoso, pegou a bola sozinho, fez o gol, e como se ele não fizesse parte do coletivo que tomou o gol, ele é só o cara que faz o gol, ele não é o cara que leva o gol. Então assim, é uma capacidade de uma superfície de teflon que reveste o Neymar, em que nada cola. Tudo que ele faz, de alguma forma, reverte para ele em dinheiro, talvez não em respeito, mas ainda assim em idolatria de uma geração que nem viu ele jogar essa bola que ele já jogou um dia. Isso para mim é o mais surpreendente. O Neymar, o símbolo disso, o Neymar é a manifestação de um problema que é estrutural do futebol, né? É a consequência de algo que aconteceu no futebol nos últimos anos, né? É um garoto que com 10, 12 anos de idade, todo mundo já sabe que vai ser um cara que vai ganhar milhões, né? Que o mundo gira em torno dele, o clube pouco importa para ele, né? Toda a gestão é da carreira individual, enfim, tudo é pensando no que ele vai fazer. Isso é muito diferente do futebol brasileiro raiz, antigo, né? Em que o jogador ele tentava se inserir naquele coletivo, né? Tinha que pagar etapa quando você era da base, né? Você chegava ali, você tinha que chegar devagar, não podia sentar na janela. Hoje você tem um cara com 17, 18 anos valendo milhões, ganhando muitos milhões. Imagina como é que fica a cabeça, né, de um cara com 17, 18 anos ganhando 3 milhões por mês, sei lá. O que esse cara vai ter de apego a clube, sabe? E nessa lógica individualista. E o Neymar reflete isso, né? É um jogador sem paixão pelo futebol. Potencial enorme, assim. Ele jogando bola, eu acho um cracaço, ele como indivíduo, eu acho desastroso isso. É isso. Exato, assim, é uma lógica também meritocrática, né? Se ele conseguiu, então qualquer um que se esforce pode conseguir. Todos eles chegam lá, assim como todas nós nessa sociedade, querendo olhar no espelho e falar: você é foda, você conseguiu, porque você é foda. A gente não pensa nos 200 mil que não conseguiram, porque tiveram a mesma precariedade, porque... Enfim, e aí a gente vai noticiando, nós, jornalistas, a gente noticia o cara que vendia coxinha na praia e hoje é um grande empresário, como se todos pudessem ser isso, né? E o futebol vai por essa lógica também. Então... E a realidade do futebol brasileiro, do jogador médio no Brasil, é de penúria, né? De penúria, uma vida material muito dura. Mais né? de 50%. É a realidade do futebol. Mais de até 50% mais, né? ganha um salário... 50% ganha um salário mínimo, 80% ganha até 5 mil reais, números assim aproximados, e 2% é que tem essa vida aí que a gente considera a vida de um jogador. Essa é a realidade, assim, não é porta para ascensão social o futebol, como querem vender. E esse cara que ganha 5 mil reais, né, que ele tá ali num padrão ok, ele abriu mão de construir toda uma carreira, outras carreiras, né? Então, ele vai ter uma vida curta no futebol até 30 e poucos anos, enfim, e
toda a juventude dele, que ele deveria estar se formando em algo, ele dedicou ao futebol e depois ele fica sem nada, né? Exato. O mundo para ele desaba, né? Com 30 e poucos anos ele sai do futebol, o que ele vai fazer? Então, o futebol brasileiro é infernal pro jogador médio, pro jogador padrão, né? Ele é infernal, ele é muito cruel, sabe? Isso é outra coisa, a gente tinha que pensar em um modelo de futebol. É óbvio que isso é impossível com a CBF de hoje, mas a gente tinha que pensar em um modelo de proteção social a esses jogadores, sabe? De seguridade social para eles. A realidade do futebol é terrível. Assim, não vai conseguir ser jogador, você quer ser treinador, você quer ser sociólogo, quais são as outras opções? Né? Uma ramificação para caso esse caminho aqui não aconteça. E não existe, exatamente. Assim, porque é produto, né? É jogado ali. Não deu o próximo. A gente faz jogadores muito bons a toda hora, né? E com um custo muito alto, né? O custo físico de jogar futebol, mesmo para quem jogou no mais alto nível e foi muito bem remunerado, é um custo que leva para a vida. Você conversa com qualquer atleta de alto rendimento, são pessoas que sentem dores no corpo para o resto da vida, né? Tem consequências físicas para o resto da vida. É uma vida em que você viaja muito, você está longe da família, então tem um custo alto e o retorno ele vale a pena para muito poucos durante muito pouco tempo, né? De fato, o risco é muito grande.